escritor muito famoso, espírita, palestrante, aqui na nossa região. A primeira pergunta que se faz a respeito desta afirmação é a seguinte, a pergunta que surge, né? De que olhos que Jesus está falando? Será que ele está falando desse olho físico? É isso? Sobre isso que ele está falando? Claro que não, né? Porque senão o cego, coitado, para ele não serviria essa lição. Ele estava falando da maneira como nós olhamos as coisas. Se o nosso olhar é bom, se o nosso olhar é mau, positivo, negativo, construtivo ou destrutivo. Esta é a expressão daquilo que ele está dizendo. Porque a maneira de nós olharmos a coisa, segundo Jesus, fará toda a diferença na nossa vida. Então ele pede, Jesus recomenda que nós tenhamos bons olhos. Ou seja, que a gente enxergue as coisas sob um ponto de vista positivo, saudável. Porque se a gente enxergar desse jeito, né, a nossa vida, a nossa vida terá luz. Mas se a gente olhar do jeito negativo, né, olhar mal, crítico, excessivo, pessimista, nossa vida será escura. E alguém pode perguntar nesse instante o seguinte: bom, quer dizer então que nós, cristãos, nós espíritas, devemos ignorar os problemas, é isso? Só olhar coisa boa? Não, não é para ficar cego às coisas que acontecem. É diante de um problema que todo mundo tem, eu posso ter um olhar bom ou um olhar ruim. Vamos ver? Qual que seria um olhar ruim? Eu anotei aqui alguns casos. Olha, o mundo não tem solução. Vocês já ouviram isso? Minha vida é uma porcaria. Isso aqui é o fim de tudo. Eu não vou conseguir sair dessa. As pessoas são todas ruins. A doença acabou comigo. Eu não tenho mais saída. Eu não tenho mais o que fazer. Eu sou mesmo um incompetente. Eu sou incapaz. Ninguém me ajuda, está tudo perdido. Não adianta mais. E outro diz assim: eu nasci mesmo foi para sofrer. O urubu pousou na minha sorte. Outros dizem: eu não posso, não dá, não posso. E tem alguém até que quando a gente vai se dirigir a essa pessoa e diz assim: mas você está tão bem. Aí a pessoa responde assim: não, você que pensa, estou assim, mas eu estou disfarçando. Vocês viram aí um olhar mal? Nessa sequência de exemplos que eu dei? Mas por que é um olhar mal? Por que a gente diz que é um olhar mal? Porque não combina com Deus. Porque Deus não criou o mal. Se Deus não criou o mal, isso é uma coisa passageira. É como diz Kardec, né? Na livro da Gênesis, o mal é a ausência do bem. Deus criou o bem, a ausência do bem é o mal. E outra coisa que a gente deve sempre aprender no Espiritismo: tudo é ensinamento. Todas as experiências pelas quais nós passamos na vida são ensinamentos. Então, o mal é um recurso que quer me levar para o bem. A função do mal, da dor, do problema, é nos estimular para que a gente, através disso, possamos tirar algum bem, algum benefício. O mal não existe para castigar, a dor não existe para punir, mas para despertar, para que o homem transforme a sua mente, para que saia da escuridão para a luz. Porque a maneira como eu olho as coisas vai determinar as consequências da minha vida. E a gente tem que perguntar todo dia: como é que eu estou encarando as coisas que me acontecem? Com olhos bons ou olhos ruins? Isso pode fazer grande diferença na questão da cura ou da doença.
em matéria de prosperidade ou fracasso, porque na vida a gente lida com essas experiências. E nos relacionamentos, então, nem se fala, né? Você já imaginou uma pessoa que fica o tempo todo pensando negativo, com olhos negativos? Já pensaram como é difícil? E se é a gente? E se for a gente que estiver assim? Porque tem dia que está tudo ruim na vida da gente, né? A gente está olhando tudo negativamente, com os olhos de medo, às vezes de fraqueza, às vezes de impotência, às vezes de descrença, né? Às vezes a gente até pensa, a minha vida acabou, não tem mais sentido. Eu posso orar, eu posso vir aqui na casa espírita todo dia, eu posso tomar água fluidificada, eu posso tomar passe de monte, mas enquanto eu não mudar a minha maneira de ver as coisas não vão mudar. Vão continuar do mesmo jeito. É disso que Jesus está falando. Não sei se vocês conhecem aquele personagem, né? Claro que todos conhecem, né? Eu pergunto por uma questão retórica. O Carlitos, né? O Charlie Chaplin, aquele do cinema mudo, né? Era uma pessoa, na época dele, era a pessoa mais famosa do mundo. E uma vez eu estava escutando esses dias uma entrevista com ele. O YouTube é bom porque a gente está em tudo ali, né? Quando a gente quer ver alguma coisa, é só botar lá que não aparece. E o repórter perguntou para ele assim: quando é que tu percebeu que tu era famoso? Ele assim: quando eu fui em Nova York, desci do trem, a cidade inteira tinha parado para me ver. Todo mundo na rua. Pessoas de todo tipo. E ele era, além de ser um grande ator, ele era um compositor muito bom, ótimo. Ele fez aquela música Luz de Ribalta, que eu gosto muito. E ele era um cineasta. Tudo. O homem era um fenômeno. Dizem que ele escreveu isso aqui que eu vou ler agora para vocês. A gente não sabe porque, né, a gente bota na internet, está lá dizendo na internet, e a gente compra como se fosse dele. Mas tudo bem, o que interessa é a mensagem. E fecha com o pensamento dele. Isso é importante. A gente aprende o espiritismo assim, mas será que foi esse espírito mesmo que trouxe esse recado? Não é outro? O que ele está dizendo? É bem como ele pensa, está certo. Por aí. Importa a mensagem. Ele diz assim: tudo depende de mim. Hoje eu levantei cedo, pensando no que eu tenho de fazer antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia eu vou ter hoje. Eu posso reclamar porque está chovendo ou agradecer as águas por lavarem a cruz. Vocês perceberam aí o olho bom e o olho ruim nessa história? Porque todos os dias acontecem coisas para nós, boas ou ruins. E até por curiosidade, né, Geraldo, nós estávamos conversando sobre o tempo antes de começar a palestra. A gente sempre está falando sobre esse tal de tempo. Quando está calor, a gente diz, está calor hoje, ou reclama às vezes que está calor. Quando está frio, a gente diz, mas está muito frio. Quando chove, a gente reclama que está chovendo. Reclama a maneira nossa, né? Nós estávamos comentando, é a maneira nossa de falar sobre as coisas, a gente tem essa mania de ficar ficando tempo, né? E a gente tem que ter cuidado para não levar isso para o lado negativo. A gente tem que ter uma visão de ver coisas positivas em tudo. Porque olha só, a chuva não é importante? Você está comentando, a chuva, tudo bem, a chuva atrapalha às vezes determinadas coisas, mas ela não é importante, vão acabar com a chuva então. O calor, tudo bem, mas a pessoa, se sempre fosse só calor, se não tivesse a alternância de estações, que todas são importantes, né? Então, ele está comentando aqui o Charlie Chaplin sobre isso, sobre o tempo. Aí ele continua: eu posso ficar triste por não ter dinheiro, ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando o desperdício. Nós, como espíritas, sabemos, né, que a gente passa por diversas experiências nas diversas vidas. Às vezes a gente é rico, noutras a gente é pobre, e em cada uma dessas experiências a gente tem algo a aprender. Quando a gente é pobre, a gente tem que aprender o quê? A lidar com
o necessário. Né? Nós temos que aprender a lidar com o necessário. Né? Inclusive, na questão 715 do Livro dos Espíritos, eles respondem a uma pergunta de Kardec: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Eles dizem assim: aquele que é ponderado conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Então, às vezes, a pessoa tem que passar por aquelas experiências, né, para aprender a lidar, a dar valor ao dinheiro. Como diz o Charles Chaplin, né? Eu posso ficar triste se eu não tenho todo o dinheiro que eu queria, mas eu tenho que ficar encorajado a cuidar bem daquele pouco que eu tenho. Posso reclamar sobre a minha saúde ou dar graças a Deus por estar vivo? A gente tem que parar de reclamar da saúde e agradecer porque a gente está vivo. Estou aqui, ó, fazendo palestra com vocês. Vocês estão aí assistindo. Vamos agradecer que nós estamos vivos. Porque a gente tem um problema de saúde, todos nós temos ou vamos passar por um problema de saúde. Eu também tive meus problemas, fiz cirurgia, operação, tudo. Mas a gente não pode fixar os nossos olhos sobre este ponto negativo. Eu tenho um probleminha? Tenho, mas eu estou vivo. Até vou contar a história de um amigo meu. Quando é gravado assim, eu transmitido, eu não falo o nome, só quando não tem transmissão. Mas eu tenho um amigo que fez a cirurgia, ele até autorizou a usar o nome dele, mas eu não vou usar. O que importa é o exemplo. E ele estava no rincão, andando na beira-mar, e sem camisa, e aí dava para ver que ele tinha feito a cirurgia. Coração. E aí pararam ele: fulano, vem cá. Nossa, o que fizeram contigo, rapaz? Ah, que coisa, vem cá, vamos conversar aqui, nós estamos também cheio de problema aqui. Né? Ele disse: não posso falar com vocês agora, eu tenho compromisso, já estou saindo. Eu digo: o que é que tu tinha para fazer? Nada. Não tinha para fazer nada, por quê? Porque eu não vou ficar ali para eles ficar falando de doença. Tem que estar contente porque eu fiz cirurgia, estou aqui, ó, numa boa. E escolher esse lado bom vai fazer toda a diferença, né? Como a gente está comentando. Porque vocês observem uma coisa assim: se você ficar reclamando todo mundo sobre determinada doença, você pode perceber, isso é a coisa mais tranquila, que a dor vai aumentar. Por quê? Porque a gente botou foco aqui. É como um fermento, né? E aí aquilo cresce. Eu tinha uma doença, né? E de tanto eu colocar foco na doença, eu me tornei doente. O palestrante explica qual é a diferença de eu tenho uma doença e eu sou doente. Vocês querem saber qual é a diferença? É que quando eu tenho uma doença e eu morro, eu vou para o mundo espiritual e o meu espírito chega lá são. E se eu sou doente, me considero um doente, eu morro no mundo espiritual e continuo doente lá. Porque a doença está dentro do espírito. E aí eu vou ter que ser internado lá num local de atendimento, as pessoas com problema no mundo espiritual. Essa é a diferença. Olha só essa história aqui. A Catherine Ponder é uma escritora americana. E ela conta no livro dela uma história interessante. Tinha um médico lá nos Estados Unidos que ele atendeu 2 pessoas. E no final do dia ele fez o diagnóstico, pediu para a enfermeira passar o recado, só que ela trocou. Tinha um que não tinha nenhuma doença e o outro era uma doença séria que ele ia morrer dentro de pouco tempo. Ele recomendava que a pessoa fosse para as montanhas, porque o coração dele estava muito mal e que ele não tinha muito tempo de vida. E ela trocou. Aí você sabe o que aconteceu? O cara que estava saudável, o jovem que estava saudável, ele recebeu o recado dizendo que ele ia morrer e morreu. A pessoa ficava definhada, ficou triste, foi para a montanha, aí se preparou para morrer e morreu. E o outro que recebeu o recado dizendo que estava bom, se curou. Incrível, né? Eu posso me
queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grato por ter nascido? Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria. Muita gente faz isso. Posso. Mas eu tenho que agradecer todo dia por ter nascido. Chico, uma vez perguntaram para ele o que ele achava do aborto, se era isso. Ele não entrou na polêmica, ele só disse assim: eu fico muito feliz porque a minha mãe não fez o aborto. Eu estou aqui. Eu tenho duas experiências na minha vida, pessoas amigas, inclusive da minha família. Uma dessas pessoas, sexo feminino, ela foi abandonada pela mãe, foi criada pela avó. E ela um dia colocou no Facebook, agradecendo a mãe dela. Disse: mãe, eu quero agradecer por você ter me dado a vida, por eu estar aqui hoje. E a mãe dela soube isso. E pegou o telefone um dia e telefonou. Soube ele quando falando bem de mim, falou, agradecendo, tudo bem e tal. Olha só. E outro é o caso de uma pessoa que foi adotada porque a mãe perdeu o guarda. E aí eu ouvi ela comentar assim: eu oro todo dia para minha mãe, que já morreu também, porque ela me deu a vida. É isso que o Charles Chaplin está me ensinando, está nos ensinando. Eu posso reclamar por ter que ir trabalhar ou agradecer por ter trabalho. Eu posso reclamar por ter que trabalhar ou agradecer por ter trabalho. Será que a gente reclama para ir trabalhar? A síndrome da segunda-feira. Por que na segunda-feira a gente se sente assim meio triste, porque tem que começar o trabalho na semana? E aí quando é sexta-feira é uma festa, né? Sextou. Depois que eu preparei essa palestra aqui, eu disse: mas não é possível que todo mundo pensa negativo da segunda-feira, e botei lá no Google para fazer a pesquisa sobre segunda-feira. Pessoal, tem um monte de recado legal das segundas-feiras. Obrigado, segunda-feira, começo da semana, que a nossa semana seja boa, seja proveitosa. Tem bastante recado assim. Agora, se a gente começar já a semana ou o dia negativo, o trabalho vai acontecer o que com ele? Vai ficar pesado. As horas vão precisar passar. O serviço não vai sair legal, pessoal. Não vai sair daquele jeitinho que deve ser. E aí a gente também não pode não ver a hora de, estou louco que acabe o dia. E aí geralmente a gente está mal-humorado. E aí na hora de ir embora, aí é uma festa. Todo mundo está vendo lá. Então, assim, no costume popular, segunda é um dia ruim para trabalhar e sexta é uma maravilha. Esse é o conceito errado, negativo, porque todos os dias são ótimos. É a oportunidade que a gente tem de ser útil, é a oportunidade que a gente tem, né, de aprender com a vida. E outra coisa, como diz o Charles Chaplin, graças a Deus que eu tenho um trabalho, não é? Não é aquele trabalho que eu queria. Tudo bem, vamos se esforçar então para arrumar um trabalho melhor. Mas vamos agradecer aquele que a gente tem, que é com ele que a gente vive. Tem muita gente que não tem trabalho nenhum, não tem a oportunidade que a gente tem. Então, como diz o Charles Chaplin, vamos agradecer que eu tenho um trabalho. Posso sentir tédio com o trabalho doméstico, ou agradecer a Deus. Eu não sou muito fã de trabalho doméstico, mas aqui o Charles está dizendo que eu posso até sentir tédio com o trabalho doméstico, lavar essa maçarada, tudo, mas agradecer a Deus eu posso. Por quê? Porque se tenho trabalho doméstico para fazer, eu tenho uma casa para morar, né? Se a casa está suja, é porque tem gente que sujou, não é? E se tem gente que sujou, é porque eu não moro sozinho. Coisa boa. Então agradecer a Deus é a coisa mais sensata que a gente tem que fazer. Porque tem serviço doméstico para fazer.
Eu posso lamentar as decepções com amigos ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Então, eu posso negativamente ser negativo e ficar triste com meus amigos que me decepcionaram. Sempre um amigo vai decepcionar a gente. Vocês podem ter certeza disso. Mas como disse Charlie Chaplin, mas eu posso me entusiasmar conquistando novas amizades. Com relação àqueles amigos que vão nos causar decepções, a gente tem que pensar o seguinte: são seres humanos, falhos, eu também sou, e decepciono os meus amigos também. É verdade. Tem uma palavra que eu gosto muito de citar nas minhas palestras, que é a palavra desilusão. Vocês já pensaram na palavra desilusão? O que é desilusão? A gente estava iludido que aquela pessoa era uma pessoa perfeita, que estava tudo certo, e a gente se desiludiu porque ela fez alguma coisa errada. Por isso a desilusão, a gente se desiludiu, a gente percebeu que as pessoas são falhas e que as coisas acontecem assim. Agora, como diz o Charlie Chaplin, a gente não fica lamentando isso. Vamos fazer novos amigos, vamos ampliar o nosso círculo de amizades na escola. Eu sempre gosto de vir nas palestras mais cedo e ficar conversando com as pessoas, porque a gente vai fazendo amizade, conhecendo as pessoas. Né? Não é legal isso? Então a gente tem tantas oportunidades durante o dia, em todos os lugares, de fazer novos amigos. E cada pessoa, à medida que a gente vai conquistando novos amigos, fazendo novos amigos, a gente vai percebendo como é que as pessoas lidam, como é que as pessoas agem. Né? Isso para a gente faz muito bem. A gente conhece novos pensamentos, novas ideias, né? Vai recebendo novos sorrisos. Quando de quem a gente menos espera, a gente recebe um consolo, uma palavra de encorajamento. Continua com Charlie Chaplin. Se as coisas não saíram como eu planejei, eu posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. Então, se as coisas não saíram direitinho como eu tinha pensado, hoje eu tenho a oportunidade de recomeçar. Né? O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. Que legal, coisa boa, a gente acordar de manhã e ter esse olhar positivo, né? O dia vai ser do jeito que eu quiser. Então a gente tem que fazer o quê? Procurar sempre olhar o lado bom das coisas. Sempre olhe as pessoas que têm o seu lado positivo. Jesus, inclusive, via virtude até em cobra. Ele dizia assim: sejam prudentes igual as cobras. Não disse isso. Só Jesus mesmo para ver virtude em cobra. Eu não gosto desse bicho. Mas ele via. Porque ele via virtude em tudo. Então, se a gente olhar uma pessoa e já começar a pegar bronca, pronto, acabou. Aquilo só vai atrapalhar a nossa vida. Quanto mais eu tenho um bom olhar, mais as coisas vão fluindo, vão ficando mais fáceis, as coisas vão ficando mais leves. Porque um bom olhar traz leveza, traz bom humor, traz alegria. Né? E um olhar negativo, ele pesa, ele traz escuridão. Então, a recomendação é que de manhã nós já ajustemos o nosso pensamento, segundo a recomendação do Charlie Chaplin. O dia vai ser como eu quiser. E a hora que eu perceber que eu estou tendo um olhar negativo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar. Às vezes acontece, a gente começa a vir coisa negativa na cabeça da gente. O que eu tenho que fazer? A gente tem que parar e dizer: opa, eu não posso ver a coisa desse jeito. Porque se eu continuar pensando desse jeito, eu estou arrumando confusão para o meu lado. Quem vai ser prejudicado com isso? E qual é o melhor jeito de olhar para essa coisa? É isso que a gente tem que pensar. Tem jeito para tudo a gente ter um olhar bom? E aí eu estava fazendo essa palestra, porque a gente faz assim: a gente bota o tema e vai abrindo um computador aqui. Às vezes a gente até esquece do que estava escrito. Pela tela que eu vi agora, como aconteceu quando eu estava fazendo a palestra num dia que faleceu uma pessoa muito amiga minha, que é um primo que eu tenho, foi em outubro que ele faleceu. Era aquela pessoa que eu
sempre que podia, ia lá no escritório dele, nós íamos no bar, tomávamos um cafezinho, batíamos um papo. Sempre que podia. Às vezes era de manhã e de tarde. A semana que eu não aparecia por lá, não dava, mas sempre que era possível a gente conversava muito, a gente participava de muitas coisas juntos, era uma pessoa muito legal. E aí ele faleceu e eu tinha uma palestra agendada para as 7h30 da noite. Ele faleceu no mês da tarde. E eu pensei, o que eu faço? Telefono para lá para eles arrumarem outro palestrante, eu sei que não é difícil. Não, eu vou. Eu vou a essa palestra. Vou lá fazer essa palestra, depois eu volto, participo lá do velório à noite, no outro dia eu vou ao sepultamento. E aí quando eu estou lá fazendo a palestra, aparece o tema. Pois é, seu palestrante, mesmo diante da morte, quando a gente pega um ente querido, e isso dói muito, que é o caso daquele dia, tem uma maneira positiva de ver isso? Tem um jeito positivo de ver a morte que nos acontece nas nossas experiências da nossa vida? Morre alguém conhecido, parente, amigo. Tem uma maneira positiva? Tem. É claro que a gente sofre, fica triste, porque não vai ter mais aquela convivência física. Você sabe que a pessoa continua, o espírito está no mundo espiritual, né? Mas não tem mais aquela convivência física, não dá para ir tomar cafezinho mais, ter papo. Mas a parte dele ele já fez. Que bom que ele tenha cumprido a parte dele. E ele está numa nova etapa da vida. E essa etapa da vida lá é mais importante que aqui. Que o verdadeira pátria é lá. Ele voltou para casa. Ele voltou para a pátria espiritual, que é a nossa pátria verdadeira, que é passageiro. E ele está lá ao lado de pessoas queridas, tantas pessoas que já foram, se encontrou lá. E essa pessoa deixou muitos exemplos. Uma pessoa que gostava de mim. E eu tenho que pensar que coisa boa que eu experimentei ter convivido com essa pessoa durante tantos anos. Vou sentir saudade? Vou. Mas eu não posso ficar amargurado, eu não posso ficar revoltado, eu não posso ficar desesperado. Eu tenho que ficar com a lembrança boa dessa pessoa maravilhosa que passou na minha vida. Esse é o verdade. E aí quando eu cheguei, eu transmiti para a esposa dele essa análise que foi feita aqui pelo José Carlos. Legal, né? E aqui estou eu, o escultor, que pode dar forma. Tudo depende só de mim. Ele termina assim. Eu sou um escultor. Você sabe como é que é um escultor, né? O mais famoso deles foi o Michelangelo. Vocês ouviram falar dele, né? Ele viveu lá, ele viveu lá em 1504 por ali. Ele foi contratado para fazer uma obra. É um mármore de 5 toneladas de 5 metros de altura. Aqui deve ter uns 3,5. 2 vezes eu, aqui eu tenho 1 metro, mais alto que isso. Imaginou? Ele fez a famosa estátua de Davi. Enorme, 5 metros de altura. E aí perguntaram para ele como é que ele fez aquela estátua. Você chega em casa e coloca no Google lá, Michelangelo, ou então estátua de Davi. Vocês vão ver que coisa maravilhosa. E aí perguntaram para ele como é que ele tinha feito. Ele disse assim: olha, eu só tirei da pedra o que não era Davi. Eu tirando, aí ficou só o Davi. É isso que nós temos que fazer com a nossa vida. Nós temos que gradativamente, tirando de nós, né, as imperfeições que não nos pertencem, são passageiras, e nos despojamos delas e vamos purificando, vamos tirando até que um dia sobe só o quê? O ser purificado que todos nós temos em essência. Aí vamos ser um Davi também, mas tá, Davi, bonito como é, né? Todo dia a gente está recebendo
o material da vida. Acontecem coisas boas para nós? Sim. Mas acontecem coisas desagradáveis? Acontecem sim. E a sabedoria, segundo Jesus, é enxergar sempre pelos bons olhos, pelo lado positivo. Não é que você não vai ver a coisa desagradável, vai ver sim. Mas é como é que você vai encarar a coisa desagradável. Como é que você vai reagir diante daquilo? Em tudo dai graças, não é assim? Que Paulo escreveu, né? Em tudo dai graças. Jesus está estimulando a nossa positividade. Ele dizia que nós no mundo tereis aflições. Mas a gente vai reduzir a quantidade de problemas. Né? E quando esses problemas surgirem, e vão surgir, e é para surgir, porque é aprendizado, a gente vai estar com as ferramentas na mão para lidar com ele. Nós vamos estar com a vestimenta do vitorioso, e não com a vestimenta do fracassado. A gente vai estar com a vestimenta da pessoa saudável e não da pessoa doente. Nós vamos estar com a vestimenta da pessoa amorosa e não da pessoa rancorosa, da pessoa que perdoa e não da pessoa que vive com ressentimento. Isso faz toda a diferença. No livro Feliz, o escritor espírita José Carlos de Luca, em que eu me baseei a palestra, diz assim, olha só que bonito: eu aprendi que eu posso errar, mas é melhor aprender com os meus erros do que ficar me culpando. Eu aprendi que eu posso me magoar quando me ofendem, mas que é melhor perdoar, porque amanhã será a minha vez de errar. Eu aprendi que eu estou aqui na Terra para aprender a criar amor nos meus relacionamentos. Por isso, as pessoas que cruzam o meu caminho são os melhores presentes que Deus me ofereceu. Então não é para reclamar. O melhor presente que Deus me ofereceu. Eu aprendi que eu devo saborear as minhas vitórias e não ficar aniquilado com as minhas derrotas. Sempre pensando quanta coisa eu construí, quanta coisa boa eu fiz. E eu aprendi, enfim, a dizer que a viagem pela terra é curta. E eu não tenho muito tempo pela frente. Então, portanto, eu não posso ficar desperdiçando os meus preciosos dias com chatice, comprando briga por besteira, infernizando a minha vida com traumas ou mágoas que precisam ser superados e não alimentados. Eu aprendi que é melhor aproveitar o roteiro, tirando da vida apenas o que de melhor ela tem para oferecer. Isso depende, como ensina o Mestre Jesus, do nosso bom olhar. Então vamos começar a treinar a partir de hoje. E nunca devemos esquecer da nossa meta, ou seja, que a vida material, essa aqui, vida corporal, é breve, que nós devemos nos alimentar de recursos luminosos, de valores espirituais, que a Terra é o quê? Uma escola, e que nós devemos aproveitar cada momento para o nosso aprendizado. Então, de manhã cedo, quando a gente se levantar a partir de amanhã, vamos se lembrar disso, de olhar o dia positivamente, e vamos fazer uma prece, dizendo assim: quando acordo de manhã, tenho o dia a me esperar, eu me envolvo numa prece, peço a Deus para me ajudar. O Evangelho me ensina o valor de trabalhar, pois servindo eu encontro meu irmão para auxiliar. A terra é a grande escola, se a gente quer entender, pelo livro da vida se consegue aprender. Eu sei que estou tão distante da
muita luz para todos. Agradecer nosso irmão pela bela exposição, sabendo nós que daqui para frente, ao sairmos daquela porta, possamos sair um pouco melhores quando entramos, compreendendo melhor a nossa vida aqui neste plano, e saber reclamar menos e agir com mais espiritualidade no nosso ser. Obrigada, então. E agradecer também aos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Senhor amado Pai, somos agradecidos por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos, aprendendo as vossas leis imutáveis e eternas. Agradecemos pelas bênçãos que recebemos, pelos ensinamentos transmitidos por nossos colegas, para todos os que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Rogamos, Senhor, que o vosso amor possa chegar a todos que de ti necessitam, tocar os corações solitários, aquecer aqueles que padecem de frio por falta de calor humano ou por falta de vestes materiais. Que as luzes que chegam a nós possam alcançar primeiro os que se encontram em hospitais, em casas de abrigos, em orfanatos e albergues, recebendo estes, assim como nós, através da água do dia a dia, os remédios necessários para as suas mazelas íntimas. Abençoe-nos, Pai, fazendo de nós mensageiros da vossa bondade, transformando em nós, através da nossa reforma íntima, aqueles nossos sentimentos mais inferiores em sentimentos sublimes, de amor, de bondade e de fé, semeando a esperança e colhendo a felicidade eterna. Envolva-nos, espíritos amigos e benfeitores, em mais uma noite de sono tranquilo, de encontros lindos com o plano espiritual, preparando-nos para mais um dia que se inicia com o raiar do sol e com um sorriso em nossos corações. Que assim seja. Agora vamos passar ao passe.